Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a doutora Camila Moreto. A gente vai discutir um pouquinho para vocês sobre o pós, né? Depois que a gente se forma, o que a gente faz, né? Logo em seguida, assim, que dá aquele desespero, a gente fala, formei, agora o que eu faço? Então a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre isso, discutir alguns pontos de vista aqui. Você bate aquele olho naquela coisa tosca. Foi ótimo. Atenção errada, Eu sou a professora Camila Moreto, médica veterinária, sou médica veterinária aqui da Clínica Vet 3, né, onde a gente está aqui, transportamos o estúdio da Aline para nós, né, aqui. Eu sou professora universitária há bastante tempo e eu dou aula em diversos cursos da graduação e da pós-graduação. E durante esse período da graduação, a gente trabalha com todo o desenvolvimento pessoal do aluno, né? Aqueles que não desistem, a gente tem aquela maturidade acontecendo ao longo dos 5 anos de formação. Então, o primeiro dia de aula, aquela foto inicial, depois baseada na foto da formatura. E aquele medo da anatomia, né? Meu Deus, anatomia. Meu Deus, anatomia! Nossa, eu não vou conseguir passar isso. Nossa, esse professor é muito chato, ele vai me ferrar, ele vai me ferrar. Mas assim, quando a gente acompanha da entrada à saída do aluno, é uma coisa muito gratificante para nós professores que já fomos alunos, né? E aí, quando eu estou na formatura ou quando eu estou participando de alguma, sendo homenageado por alguma turma, né? Eu fico olhando para o aluno, pegando o canudo, abanando, tirando aquela foto, coquete. Quando eu falo isso por experiência própria, foi assim que eu me senti, né? A hora que eu abri o meu canudo, eu olhei dentro e falei, tá vazio. Eu achava que tinha alguma coisa dentro daquele canudo. Ninguém te contou que Ninguém me contou. E depois eu parei para pensar, eu falei, é assim que eu me sinto. Eu tô formada. E agora? Porque até ontem, quando a gente tá assim, né? Eu falo que eu também tive essa sensação. Falei, até ontem eu tava aqui, ainda eu podia ser estagiária, podia ser, tô dentro da universidade, ainda faz uma pesquisa, faz uma extensão. Podia errar, esse é o ponto. Você não tinham pessoas esperando algo de você, né? A partir do momento que você fez aquela festa, que foi a festa, o baile, a noite pós-baile e a ressaca do baile. Aí você acorda. Aí você fala assim, tô formado. E agora? O que eu vou fazer? Não sei, vou trabalhar com o quê? Começa a gerar um monte de inseguranças, né? E é muito normal, porque assim, os primeiros casos que o aluno já formando, né, já o profissional recém-chegado, o primeiro caso que ele pega, que é um pouco mais complicado, que foge segundos da dominância dele, é um caso que marca para sempre. É um caso que a gente tem, assim, é uma experiência pro resto da vida, né? Tanto positivo quanto negativo. O primeiro erro, quem é o veterinário que nunca errou, né? Isso aí é aquela coisa, a gente se forma e acha que não pode errar. De fato a gente não pode errar, mas a gente erra e a gente tem que, inclusive, quando se forma, estar preparado para lidar com o erro que a gente vai cometer. Camila, você cometeu erro? Claro, um monte. Você também cometeu? Com certeza. E a gente, por mais que a gente tenha aí anos na profissão, a gente continua cometendo pequenos erros. E acho que todo paciente também, a gente faz uma análise, né? Sim. A gente sempre se cobra no sentido, às vezes, de você pode até ter feito o tratamento certo, mas acho que sempre a gente olha alguma coisinha e fala, nossa, eu podia ter feito aqui um pouquinho diferente, podia ter entrado com uma medicação um pouco mais rápida devido à evolução do quadro, podia ter... Então você se cobra muito nisso. Infelizmente, eu falo muito isso, a nossa profissão ela é a experiência, né? A gente tem que estudar com certeza, mas ela vem muito da nossa experiência. E uma coisa que é muito importante, né? A evolução do pós-formado, ela é a mesma do aluno do primeiro dia de aula até o último. É muito engraçado. Eu ouvi no meu primeiro chefe, ele falou a seguinte frase para mim:
você vai ser boa daqui 5 anos. Você vai demorar para ser boa. Aquilo me incomodou, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ser desafiada. Para mim era um insulto ouvir que eu só seria boa depois de 5 anos. Eu falei, não, 5 anos é o período da graduação. Eu não posso demorar 5 anos para ser boa, porque eu vou matar bicho durante esses 5 anos. E você já se achava, né? Assim, teoricamente a gente também sai um pouco... eu falo que hoje a graduação, ela te deixa um pouco assim, você sai achando que o mundo é diferente. Eu acho que eu sentia muito isso, a diferença de ver como é a realidade e como é a faculdade te mostra uma realidade completamente diferente. Então eu acho que a gente se frustra porque quando a gente também sai de um modo diferente. A gente também acha que o mundo da veterinária é um pouco diferente, né? E é engraçado, porque aí, quando eu ouvi essa frase, eu falei, não, eu não me permito ser boa só daqui 5 anos. Eu vou ser boa para amanhã. E aí me fez sair da minha zona de conforto, que eu já não estava, porque eu já era recém-formada, fui largada num consultório, e eu acho que isso para mim, não foi ruim. Hoje eu vejo que se eu tiver que fazer com alguém o que eu vivi, eu vou estar cometendo um crime. Mas para mim, eu precisava daquilo. Tchau, agora é contigo. Você só tem você, o Steph e o carinho. E aí? Eu também senti essa pressão, mas foi de um modo diferente, assim. Eu me formei e eu acabei fugindo um pouco da clínica, né? Então, assim, eu sempre gostei de clínica, gente, adorava cirurgia, sempre foi uma coisa que eu amava de fazer. E eu sempre escutei aquela frase, não façam as coisas por dinheiro, porque não dá para só lutar pelo dinheiro. E eu falei assim, não, mas essa vida romântica também não dá para acreditar que a clínica vai dar certo. E eu tinha aquela ilusão também de falar que todo mundo, a clínica não dá dinheiro de jeito nenhum, foge da clínica porque não tem como se fazer isso. E aí eu optei por ir para a inspeção de alimentos. Não é que eu não gostasse de fazer isso, mas eu não me adequei à rotina, eu não gostava de estar no frigorífico. Eu acho que para quem gosta é um trabalho excelente, mas eu não me adequei àquela rotina mesmo. E eu vi que realmente a minha dedicação e o meu propósito de vida era para a clínica. Então eu tive que totalmente voltar. E aí foi mais frustrante ainda, porque é como se eu tivesse errado mais uma vez. Então eu saí da faculdade, errei mais uma vez, voltei do zero de novo, basicamente, começa ali, e aí vem toda a pressão, né? Porque aí o mercado de trabalho já tá te pressionando, te engolindo. Não dá tempo de você falar assim, eu vou fazer um estágio. Não, agora não mais, agora você tem que trabalhar. Então é bem essa rotina. O que eu tenho vivido hoje, depois de quase 10 anos de formada, hoje eu tenho colegas que me procuram e me pedem para ficar um tempo na minha rotina, para eu treiná-los para que eles possam ser bons, ser clínicos, ser atuantes e pensantes. Porque, gente, a faculdade não é só da veterinária, qualquer uma. Ela prepara o profissional, mas quem molda o profissional é a vida, né? 80% de quem entra num curso de medicina veterinária tá perdido, não sabe o que quer. E é assim, 80%. Não é uma estatística exagerada, não. Eu estou em sala de aula todo dia, eu faço essas perguntas. Eu estou dando aula hoje para o pessoal do primeiro semestre, do 7º, do 6º e do 9º. O pessoal do 9º, mas assim, o pessoal do 9º, ainda não sei o que eu quero. Ainda não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou falar que é uma decisão difícil, né? Demais! E vocês acham que eu sabia o que eu queria? Não. Difícil, E a minha história, Aline, ainda é um pouco diferente. Olha que loucura. Eu sempre quis ser veterinária, desde criança. Eu não sabia como se chamava a profissão, mas eu dizia que eu queria ser médica de bicho. Olha que loucura. A minha mãe sempre fala que eu tinha 2 opções na vida. E eu conquistei que era ter o Pedro e ser médica de bicho. Eu não falava outra coisa. Eu não brincava de boneca, eu brincava de bichinhos. Eu cuidava dos meus bichos de pelúcia e eu tenho grande parte deles ainda, cá entre nós. Escondido do meu filho para ele não estragar. E aí, eram os meus filhos, eram meus pacientes, era o que eu sabia fazer.
Quando eu saí do ginásio, que entrei, falei, e agora? Eu vou para um colegial. Teve uma professora que chegou para mim e falou assim, não, nós vamos fazer um teste de aptidão em você e vamos ver o que você dá. Eu falei, não, professora, eu nem quero, eu já sei que eu quero cuidar eu ser veterinária, que aí com 17 anos você já sabe o que é, né? Eu falei, não, eu quero ser veterinária, mas vamos fazer o teste. E quando eu fiz, ela fez o teste em mim, eu dei completamente para a área da saúde, enfermagem, medicina humana, medicina veterinária, laboratório. Eu falei, nossa, ela falou assim, então vamos lá. Em vez de você fazer um colégio normal, um colegial normal, vamos fazer um colégio técnico profissionalizante, isso naquela época que a gente não vai falar a data, né? E eu fiz um técnico em patologia clínica, 4 anos, não eram nem 3, eram 4 anos, né? Foram extremamente, assim, maravilhosos na minha vida profissional. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, gente, eu já sei quase tudo. Engano, eu sabia tudo do básico, né? E aí eu passei no vestibular da veterinária, mas eu não tive dinheiro para pagar. Eu não passei na USP, eu não passei na Unesp, eu não tinha como pagar cursinho. Eu vim de uma família muito pobre, eu não podia ter condições de estudar em... Eu acho que é a realidade de muita gente de muita também, gente né? hoje, Não é né? uma... E aí, o que acontece? Eu fiz esse técnico, entrei, passei no vestibular, falei, e agora? Não posso pagar, meu pai não podia pagar, eu trabalhava, mas eu não tinha aquele dinheiro. Eu entrei em desespero. Aí eu passeando num shopping, eu vi uma propaganda da universidade e tinha um curso de zootecnia. Eu falei, o que é isso? Fui lá no balcão e me informaram o que era zootecnia. E eu fui atrás dessa universidade. Quando eu cheguei lá, eu prestei a prova e foi análise de currículo do técnico profissionalizante. Eu passei em segundo lugar. Nossa. E eu fui bolsista 5 anos da minha graduação de zootecnia. Por eu ter o técnico em patologia clínica, eu coordenei os 6 laboratórios da universidade e o meu salário era a minha bolsa de zootecnia. Nossa, que legal. Era maravilhoso. Foram 5 anos perfeitos da minha vida. Assim que eu me formei como zootecnista, eu entrei na pós-graduação de análises clínicas veterinárias. Mas por quê? Porque eu ainda queria o diagnóstico. Eu ainda queria a clínica, eu ainda sentia que eu precisava de cuidar. E a zootecnia não permite o tato do veterinário, né? Sabe uma coisa que você falou assim do cuidar, na minha trajetória também, eu acho que quem tem um propósito da clínica tem isso, né? Não tem jeito. Eu senti assim, quando eu estava no frigorífico, as pessoas me perguntavam, ai, eu tenho um cachorrinho? E assim mesmo. o que você faria? E eu vi assim que eu me senti meio perdida, sabe? Eu não sabia muito assim, exames, se o veterinário tinha feito clínico, tinha feito certo, algumas coisas. E aí eu decidi me aprofundar e aquilo me frustrava. Porque eu olhava e falava assim, gente, eu fiz veterinária, mas eu não sei, parece que eu não sei cuidar, sabe? Parece que eu não sei fazer aqui. E muita gente não tem isso, né? Às vezes escolhe outra parte da veterinária, que também é um mercado super amplo, mas quem escolhe clínica, acho que sente muito essa necessidade do cuidado, do diagnóstico, né? E aí depois das análises clínicas, eu fiquei no diagnóstico. Falei, cara, eu preciso de fazer veterinária, porque ainda está faltando para mim, né? E aí foi quando eu consegui uma outra bolsa numa outra universidade. Eu também fui bolsista numa universidade particular e fiz em 3 anos a veterinária, porque eu dispensei 21 disciplinas por já ser zootecnista. Nesse mesmo período, eu ingressei no mestrado, né, já trabalhando com a parte de veterinária. Eu já fiz um mestrado voltado para veterinária. Já saí do mestrado, eu entrei na pós de endocrinologia. E da pós de endocrinologia eu falei assim, não, eu ainda estou comum, eu ainda preciso de algo mais. Acho que eu vou fazer cirurgia. E aí eu fui para a cirurgia. E hoje eu não parei por aí não. Eu ainda estou ali lutando para ser um diferencial. Eu ainda quero ser uma cirurgiã especialista em uma determinada cirurgia endócrina, que é muito difícil de fazer, poucos fazem, e eu ainda quero ser essa referência. Na idade que eu estou, no caminho que eu tenho de vida, eu ainda quero esse objetivo. Então, talvez quando eu conquistar, eu vou buscar outro, porque eu acho que esse é o
legado da veterinária. E uma coisa assim, pra você que era na sua segunda faculdade, você sentiu diferença também? Nossa, isso era uma fala minha constantemente. Eu falava, por que eu não tinha essa maturidade na faculdade de zootecnia? Por que eu não tinha essa cabeça lá na outra universidade? E né? é muito assim, diferente, né? Eu sinto assim, a minha postura na pós-graduação, a minha postura na graduação, assim, não falando que não tem, todo mundo curte um pouco, mas a gente fala realmente da maturidade, de entender todo o processo, de entender como que é o mercado de trabalho, conseguir se adequar a isso. Então, quando vem a segunda faculdade, você já passou por aquele anseio, né? Todo, aquela euforia da primeira cadeira escolar, né? Passou, você não tem aquela ilusão. Aquele medo do professor. Não. E olha só, eu ainda dava aula, já fazendo veterinária, eu já era mestre, eu dava aula na universidade, então de manhã eu ia para aula, de noite eu era professora. E às vezes eu tinha que fazer a mesma disciplina, porque a análise de grade curricular de instituição funciona da seguinte maneira: você valida o seu histórico pelo número de horas-aulas e pelo nome da disciplina. O conteúdo programático tem que ser 80% similar para você poder liberar a disciplina. Então foi por isso que eu liberei 21. Só que tinha algumas que a gente tinha que fazer. E era muito engraçado, porque eu fui obrigada a fazer a patologia clínica veterinária. E eu tinha feito técnico, após, dava aula em patologia clínica e à noite, e de manhã eu tinha que ir lá fazer patologia clínica veterinária. Aí eu falava, meu Deus, eu já dei essa aula ontem à noite, eu tô tendo aula agora de manhã. Então isso é muito legal, sabe? Essa diversidade maluca que a gente vive na própria veterinária e na própria grade do curso de graduação. E o que fez você escolher, por exemplo, não ir para residência e optar já ir direto para o consultório? Assim? No meu caso, Aline, foi a idade. Eu, por já ter uma faculdade, eu fiz a veterinária junto com o mestrado, praticamente, 2 anos e meio de faculdade eu fiz junto com o mestrado. Fala, por que essa louca fez isso? Porque eu ganhei bolsa nos dois, eu não podia perder a oportunidade. Eu tinha um filho pequeno que vivia internado, eu trabalhava num laboratório, eu dava aula à noite, então eu não tive a opção de poder prestar uma prova, de estudar para uma prova de residência. E acho também o tempo, né? Como que você ia conseguir? Não tinha nem para estudar e nem para fazer a residência, porque assim, eu precisava de trabalhar em algo que me remunerasse mais. Uma bolsa de residência hoje, a gente sabe que ela é pequena, ela não é alta. Numa universidade pública, a gente tem um valor maior de residência na bolsa, mas na universidade particular, o valor da bolsa ele é pequeno, né? Ele não é grande. Então, como que eu ia me sustentar um filho doente, não dava. Então, eu não pude pensar na residência. Me fez falta? Muita. Você não imagina quanto. Olha... Eu tomei um pouco de decisão por conta igual você falou. Eu também já, como mudei de profissão, né, então estava na parte de inspeção de alimentos, aí voltei e falei, eu já estou no limite que pode ir para residência, né? Porque aí já ia dar o tempo de formado que você também não pode mais prestar as provas. Sim. E aí dava tempo, eu pensei um pouco em fazer, mas aí eu falei, nossa, mas aí são mais 2 anos ali e eu não vou, parece que eu ia ser sempre empacada, sabe? Aquela expectativa de vida que a gente ia chegar com 30 anos e tudo tá ok. Também já vi que isso também não deu certo, gente, mas a gente descobre isso quando a gente talvez tá fazendo isso, né? Porque, olha, e eu vou falar mais, os meus alunos, eles têm muita dificuldade. Falo meus alunos porque eu não posso falar do aluno do colega, né? Tem que ser aquele que eu convivo. Gente, é uma insegurança tão grande em seguir uma carreira dentro da carreira. A Júlia, que é a minha veterinária aqui, braço direito, esquerdo, cabeça e pescoço, a história dela é muito legal, porque ela se formou numa universidade do Rio, particular, também sem muita qualidade de ensino ali, própria da cidade, própria da instituição de ensino, procurou muito emprego por lá, conseguia coisas ruins ou coisas que pagavam muito mal,
juntou tudo, veio para São Paulo, saiu em busca de emprego, procurando em 1000 lugares. Com 1 ano e meio de formada, ela ainda não tinha se achado. Ela falou, não é para mim, eu ainda sou nova, eu vou desistir da veterinária. E aí apareceu a vaga que eu estava divulgando, e ela falou, vai ser o meu último lugar. Se eu não conseguir nada nesta empresa, eu vou voltar para o Rio ou eu vou fazer uma outra graduação, porque para mim não dá. Eu não consigo. E ela começou a se achar, inclusive, que ela não era capaz, que ela não tinha competência para ser veterinária, porque é isso que acontece. A gente começa a se achar sem valor. E quando eu fiz a entrevista com ela, eu falei, olha, a situação é X, eu não posso pagar tanto, a empresa está começando agora. Como ela falou assim, doutora, eu quero aprender. Eu sou formada, eu tenho CRMV, mas se você puder me dar uma oportunidade de ficar aqui para aprender, é o que eu preciso, porque aí eu consigo um emprego melhor. Eu não tenho experiência, ela falou para mim. Eu falei, então tá, vamos marcar para você começar, vamos avaliar. Quando eu desci, o consultório na outra clínica, ele era em cima, a recepcionista falou, doutora, a plantonista da noite ligou falando que não pode vir, nós estamos sem plantonistas. Eu virei para a Júlia e falei, você quer? Ela olhou para mim, sério? Falei, é uma oportunidade, eu vou te pagar. Quero. No meio da madrugada, ela entrou em desespero, porque o paciente descompensou. E ela precisou passar uma sonda no cachorro, no Yorkzinho. E ela me ligou quase 3 horas da manhã, me ajuda, pelo amor de Deus, desculpa, eu não sei fazer, me ajuda. Eu falei assim, eu vou te mandar um vídeo do YouTube, você vai assistir, e eu vou, assim que você assistir, você me dá um ok que eu vou te fazer uma ligação por vídeo e nós vamos fazer juntas. Ela assistiu o vídeo, ela me ligou, e eu falei, vamos fazer junto, faz assim, vai pra lá, passa pra cá, pega ali, segura ele assim. Não sei quando terminou, ela suava, ela tremia. Aí eu olhei pra ela e falei assim, Júlia, para tudo. Ela, o que foi? Eu errei aonde? Eu falei, parabéns, hoje você se tornou veterinária. Ela chorou, ela começou a chorar de madrugada. Nossa, até arrepiei. Ó, que louco. Ela começou a chorar de madrugada. E eu falei pra ela, você hoje, agora se tornou veterinária. E daquele dia em diante eu falei, eu quero essa menina pra mim. Faz 3 anos que ela tá na minha equipe. Até eu me emociono. Porque assim, é uma história muito bonita, uma história de vida sofrida, né? Eu me baseei muito, porque foi muito parecido. E que é a rotina de muita gente, né? A gente acha que a realidade é diferente, não é. Muita gente passando dificuldade, é muita gente, principalmente em escola particular, né? Eu falo que assim, quem tem normalmente nas federais, são pessoas que têm um pouquinho mais condições, porque não trabalha, aí fica um pouquinho mais isso, né? Entrou. Eu falo que a universidade tem um pública pouco mais hoje de é com o público que tem condição financeira. E a universidade particular hoje é com um público de classe média a baixa, que é o meu caso. Tanto que a gente fala muito das universidades públicas, que a gente vem fazendo, eu sou muito a favor das políticas públicas, né? Mas, assim, a realidade ali no dia a dia da faculdade, ainda para quem não tem uma condição financeira boa, é muito difícil, porque ela é integral. Então, não te dá um período para você trabalhar. Você precisa, ao mesmo tempo, se sustentar, né? Porque, por mais que você está estudando ali, ela te dá a aula, mas uma xerox, uma roupa, os instrumentais, e aí tudo, a série que a gente precisa para esse aprendizado, né, para fazer todo o processo, não é, né, e não é barato, a gente sabe disso. Imagina. Então, eu que era bolsista, eu gastava demais com xerox. Naquela época tinha que tirar xerox de tudo. Eu sou da época do xerox, gente. Mas não só você, acho que a gente também, por mais que tenha a internet hoje disponível, mas quem não gosta de ter uma apostila em mãos para estar ali acompanhando, eu sou a menina do papel até hoje. Ontem deu uma briga terrível com o pessoal da administração, que eles me inventaram de fazer uma agenda eletrônica. E aí todo mundo, Camila, mas você tem a capacidade de fazer X, não consegue entender uma agenda telefônica? Eu, não, eu quero no papel. Mas isso mostra que a gente tem limitação. Por mais que a gente cresça numa área, cresça na profissão,
a gente continua com limitação como ser humano, né? Com certeza. Isso aí não pode deixar perder, porque é uma essência, né? É a hora que você sente a sua fragilidade e fala, nossa, eu não sou Deus. Porque você também, o que a gente tem hoje? O ensino humano é o que mais tem, gente. Isso aí, eu não vou citar nomes, mas eu convivo com médico diariamente, né? E conviver com médico, a gente percebe que eles carregam uma plaquinha, só deuses, né? Tem as exceções, a gente não vai falar que não. Tem. Eu acho que assim, todo mundo tem esse rancinho com a faculdade de medicina. Tá? Eu não sei se é ranço, Aline, eu acho que é assim, hoje, como médica veterinária, eu avalio um médico em atendimento. E por muitas vezes, eu saio do consultório com o meu seguinte pensamento: eu prefiro continuar sendo veterinária. Não, eu já fui atendida por uma médica que ela faltou me ofender, assim, sabe? E eu olhei assim pra ela e falei, como assim? Ela não queria tocar em mim, sabe? Não, mas eles não tocam mais hoje. E eu entendo a situação da pandemia, né? Que acho que estava complicado para todo mundo. Ela era uma médica que eu acredito que não queria estar ali, mas eu também não tinha culpa disso, estar ali, né? Dela ter esse emprego, então ela não tinha que descontar a frustração dela em mim. E ela praticamente virou e falou assim, você tá com falta de ar? Não, se você não tiver, então tá tudo bem. Não, acho que não é. Então você falou assim, pra que eu vim aqui? Uhum. Porque se era só pra eu ler uma coisa que isso daí eu lia na internet também, que se eu tivesse com falta de ar, se eu tivesse mal, não pediu um exame, sabe? Algumas coisas, às vezes você fica um pouco frustrado. Assim. Não te dá uma explicação do porquê que não pediu, às vezes não precisa fazer o exame, eu concordo. Mas ela te explicasse o porquê. É um momento que tá todo mundo desesperado, porque todo mundo que recebeu Tá todo mundo fragilizado. E teve o Covid, todo mundo ficou assim, meu Deus, eu vou morrer amanhã. Então, você podia não ter nada, né? Mas você ficava desesperado. Exatamente. Então, acho que ter essa empatia, e é uma coisa que a gente faz muito na veterinária, de ter empatia com os tutores. Nós sentimos muito isso. Sem te interromper, mas já completando a sua linha de pensamento. Eu sento no chão para atender o meu paciente. Eu beijo o meu paciente. Ele me lambe. Eu vejo saturação. Eu aufiro pressão. Eu coleto sangue. Eu mexo no meu paciente. A Eu gente olha no interajo olho, né? com o meu paciente. A gente olha no olho, sente aquela vibração de não, aqui não tá É uma bem. empatia, é uma troca. Isso é mágico na veterinária, é mágico. Não temos isso na medicina humana mais. Tínhamos. Né? Infelizmente a gente teve essa virada e essa repaginação. E aí eu puxo um gancho para a nossa qualidade veterinária, Aline. O que eu tenho visto hoje chegar no meu consultório é pessoas que passaram em outros colegas, que ficaram fazendo acompanhamento clínico com o paciente e que não houve progresso, não houve melhora, às vezes uma regressão, às vezes uma piora no quadro muito importante, e aí por frustração daquele tratamento, que aquele profissional não conseguiu ir além, acaba vindo para professora Camila, né? Chega para professora. Quando eu pego o caso clínico, que já nós vamos conversar muito sobre isso, Sim, né? então, Um spoilerzinho, né? Quando eu pego o caso clínico, que eu começo a avaliar, sem citações de nada. Uma paciente minha, há 1 ano, tratando uma diarreia X, com 2 exames de sangue, um hemograma, um ultrassom abdominal, 1 ano. E qual remédio? Y, qual tratamento? Tal. E a pessoa piorando, a proprietária chegou e falou assim, me indicaram você e eu tô aqui porque eu quero fazer eutanásia na minha cachorra porque eu não aguento mais. Eu estou sem dormir há tanto tempo, ela não dorme, o meu neto só grita porque ele acorda com a cachorra gritando de noite, não está mais sustentável a minha vida, eu não consigo mais, estou há 1 ano em tratamento. Eu peguei os exames que ela me apresentou, Aline, eu tive vontade de chorar. Porque a hora que eu peguei, tudo bem, o hemograma tinha pequenas alterações, os únicos 2 exames de sangue não tinham alterações,
e eles diziam que a cachorra não tinha nada, baseado só naqueles 2 exames de sangue, né, de muito tempo atrás. E aí, a hora que eu li o ultrassom de uns quase 3 meses atrás da data da consulta, eu li de novo e falei assim, alguém te explicou esse ultrassom? Ninguém te explicou isso? Falei, não, a doutora olhou e falou pra mim que não tinha nada no ultrassom. Eu peguei essa caneta, esse microfone, eu peguei essa canetinha, marca-texto, eu fui lendo o ultrassom junto com a doutora. Eu grifava, fígado, infeccionado inflamatório, pâncreas, infeccionado inflamatório, tal. Tinha em todos os órgãos, tinha alteração. Todos. A cachorra estava sendo tratada para dor na coluna. E eu tinha um processo infeccioso inflamatório agudo de quase 1 ano se tornando crônico por falta de diagnóstico correto. Então, essa é a nossa realidade hoje. Eu pedi para a doutora 3 dias. Ela falou assim, você está brincando comigo? Eu falei, o que são 3 dias para quem já sofreu 1 ano? Me dá 3 dias, eu vou te devolver sua cachorra. Do jeito que você quer. Ela falou assim, eu não acredito mais em ninguém. Eu não estou acreditando em você. Eu falei, não precisa. Porque se eu não te devolver ela, você não me paga nada. Porque se eu não te entregar ela do jeito que eu estou fazendo, falando para você, garantindo, você não precisa me pagar. Mas eu só vou tratar o que eu estou lendo. Eu sei ler. Sabe ler? Leio, sei. Então, nós 2 fizemos o que aqui até o presente momento? Nós lemos. Agora eu vou tratar para a alteração que eu estou indo. 3 dias se passaram. Hoje eu recebo infinitas mensagens de agradecimento que eu devolvi a vida para a família, não para cachorro. A gente sabe o que é muito, né? Gente, 3 dias para 1 ano. Frustra. Por quê? Porque eu tenho pessoal na bancada que não sabe o que quer. Foi induzido, foi levado a ser. Não faz o por amor. É horrível a gente ouvir a frase, nossa, mas a veterinária tinha que ser por amor. Nossa, mas você não gosta de bicho? Você tinha que atender por amor. Eu atendo por amor, por empatia, com empatia, mas eu pago conta. Então é o meu trabalho. Então eu preciso colocar um preço sobre o meu trabalho. Assim como um escriturário põe sobre o dele, o despachante põe, o vidraceiro põe sem desmerecer nenhuma categoria, um faxineiro, né, uma empregada doméstica põe preço no serviço prestado, eu faço por amor. Eu vivo por amor. Ontem foi aniversário do meu filho. Eu tinha prometido para ele que eu ficaria com ele. Tudo que eu não fiz ontem foi ficar com meu filho. Eu só atendi emergência, eu só vim... Foi uma atrás da outra. E ele me ligando, mãe, eu tô sozinho, você prometeu que ia ficar comigo. E aquilo aperta. Destrói. Eu entrava no banheiro, chorava, eu falei, não, mas eu preciso, eles precisam de mim, né? E é o quanto a gente se dedica, o quanto a gente se entrega pela profissão, o quanto a gente se dá pelo amor à profissão. E é isso que está faltando. E eu acho também que é normal, né? Assim, as pessoas são um pouco perdidas, frustradas no sentido de financeiro também, de não saber o quanto que é a remuneração pós, né? A formação, assim, logo você como pós-formado iniciante, assim, não vai sair ganhando 7, 8 mil. Então, acho que a gente tem que ser de acordo com a sua realidade. Eu escuto muito assim, se você faz por merecer, talvez você ganhe por isso, mas isso demora um tempo. Então, mas a gente não tem muito essa conscientização hoje não, sabe por quê? Eu tenho um grande problema aqui na minha empresa, que é em relação a plantão, né? Uma veterinária recém-formada, eu sabia da qualidade do trabalho dela, ela foi minha enfermeira por um período, eu sabia o quanto ela era boa. Eu entrei em contato com ela e falei, fulana, vem fazer um plantão pra mim, porque eu preciso, os animais estão assim e tal. Eu sei da sua qualidade. Ela falou, quanto você paga, doutora? Eu falei, olha, eu tô pagando X pelo plantão. Ai, desculpa, eu não saio da minha casa por menos de Y. Eu parei assim, eu li de novo. Aí eu li de novo e falei, ela tá brincando comigo. Falei, fulana, você se formou há 2 meses. Você pegou o seu carimbo ontem. Não, eu tenho que me valorizar.
É que eu acho que confunde. Ela não está errada. É que eu acho que essa questão tá confundindo, assim, uma questão é você se valorizar, outra coisa é você se supervalorizar, né? E não entender a sua realidade também. Os comparativos, é claro que uma profissional de 10 anos, 15 anos formada não vai cobrar a mesma coisa que alguém que acabou de se formar. Isso é fato porque ela está cobrando pelo investimento que ela teve, Sim. pela experiência que ela tem. Então ela Pelas horas sem dormir. realmente, teoricamente, tipo, proporcionalmente ela vale mais do que Sim. você. Sim. Não que você não possa alcançar ela ou que ela seja 1000 vezes melhor que você, longe disso. Mas a experiência dela, ela está cobrando por isso. Eu acho que isso é em toda a profissão, assim, você também não pagaria para alguém numa empresa, a gente vê próprio de empresa, né? Uma empresa nova, você também não espera que ela te cobre o mesmo valor de uma empresa Já que tem anos tempo consolidada no sim. mercado. Então isso é toda uma questão de logística de comércio mesmo, não só, né, fica falando da profissão em si. Eu entendo que tem muitos lugares que não querem pagar valores, assim, Que o mercado deveria pagar. chega até a ser assim, né, uma prostituição mesmo do mercado. Eu entendo que isso é uma realidade da veterinária também, que às vezes a gente recebe propostas indecentes, né, teoricamente, mas eu acho que tem que ter esse equilíbrio entre as partes, né? Eu acho que não é nem tanto um, nem tanto o outro. Eu acho que essa é a progressão da veterinária, que a gente tem que entender isso. Isso é muito importante para você entender quando você vai escolher uma residência, quando você vai escolher fazer mestrado, quando você vai escolher fazer doutorado, se você vai escolher fazer uma especialização. Qual especialização? Ah, não, eu fiz essa, mas não gostei, quero mudar para outra. Tem tempo. Sim. Então, acho que nada deixou de ser um aprendizado. É igual a parte, uma acrescenta a outra, assim como a Camila fez endócrino, agora ela fez a parte cirúrgica. Então, ela quis uma parte da endocrinologia se especializar mais ainda numa parte cirúrgica. Então, uma especialidade vai completando a outra. Isso é muito importante dentro da veterinária em si, né? Sim. O mestrado e doutorado é um título muito legal, muito visado, né, por muitas Mas ele pessoas. é acadêmico, né? Então, resumindo o tópico do nosso programa hoje, né? Me formei agora. A veterinária tem leques infinitos. Você pode ser veterinário de campo, você pode ser de cirurgia, intensivista para trabalhar com emergência, especialista em alguma área, cardio, pneu, endócrino, nefro, né? A veterinária que a Aline faz, que é uma veterinária nova, que está invadindo o mercado de uma forma muito bonita, que é essa parte do cuidado do veterinário, é o veterinário cuidando do veterinário, que isso Que a gente fala é uma mesma falta língua, né? muito grande que a gente tinha, um amparo. O que a Aline faz como veterinária é nos acolher como veterinários de rua, né? E isso é um outro segmento da veterinária. Uma parte que é pouquíssimo explorada e que nós temos uma dificuldade assim, nossa gente, vocês não fazem ideia, é a veterinária administrativa, jurídica. Como assim? Gente, eu fiz medicina veterinária para lidar com bicho. Você não tem noção da necessidade que é você atuar com o bicho e não ter a noção do que é o jurídico, do que é o administrativo. Ter experiência de negócio, né? Mercado, comércio. Nós somos o nosso produto hoje e isso é muito importante. Outra área que o veterinário agora, porque como eu dou aula na pós-graduação também, eu dou aula para o curso de análises clínicas na pós-graduação. O nome do curso é Análises Clínicas Veterinárias. Uma turma de 30 alunos, eu tenho 4 veterinários. O curso de veterinária só deveria se inscrever veterinário, não abre turma, então eu vou por quem? Biólogo, biomédico, farmacêutico, que está saturado da humana, vai entrar para a veterinária e vai consumir o nosso mercado. Porque a gente se forma achando que gato, cachorro é o que há, boi, vaca e cavalo é o que há, e não é assim, né? Olha só que loucura. A necessidade que a gente tem é absurda do profissional veterinário no laboratório, gente. A gente está abrindo porta para outras disciplinas que o nosso conselho está brigando, barrando para não deixar entrar, mas a própria classe veterinária está obrigando que outras profissões invadam esse nosso nicho,
Porque o próprio veterinário não quer ficar na bancada contando célula, misturando cocô, lendo xixi. É um absurdo isso. Gente, nós da bancada clínica, nós não somos ninguém sem um profissional do laboratório. Essa é a grande diferença. Olha o outro ramo da veterinária, né? Hoje eu formo pouquíssimos especialistas veterinários no ramo de laboratório. Isso frustra, isso é ruim. Não que eu não goste de dar aula para aquela galera interessada em vir para o nosso mundo, porque é muito gostoso. Mas eu olho aquela sala repleta e falo, só tem 4 que me representam. Como que eu posso dar uma aula tão específica veterinária? Eu tenho que ir lá no humano associar para que ele entenda o que eu estou falando. Se fosse só veterinário, a fluidez da conduta da aula seria diferente, né? Eu não tenho quem se interesse. Eu tenho funcionário aqui que entrou, então, doutor, eu quero só patologia. Nossa, eu vou fazer estágio aqui, mas eu quero ir para o laboratório, O contrato dele está se cumprindo, está se encerrando, e eu falei, e aí? Não, vou para raio-x. Eu falei, mas o que te fez mudar? Nossa, é muito melhor raio-x do que ficar no laboratório. Eu falei, você ficou no laboratório para saber que é melhor o raio-x? Não, mas só pelo que eu acompanhei aqui, eu já vi que não vai ser legal. Então, você entende? A gente não consegue ter, dentro da graduação, orientações necessárias que mostram para o candidato, mostram para o aluno essa segmentação maravilhosa que a gente tem. Eu acho bem importante, assim, uma das coisas que eu acho que o tema aqui, para mim, ele me pega muito, porque eu, particularmente, me senti perdida e eu não tive onde procurar. Então, como eu tive essa dificuldade de não ter alguém que olhou pra mim e falou assim, calma, tá tudo bem, porque também eu achava que eu era estranha e aí eu ficava mais frustrada ainda. Então, depois você vai entendendo que não, você vai conversando com amigos e tudo e vê que tem muitas coisas que a gente só não comenta, mas que todo mundo sente, né? Aquelas frustrações da vida adulta mesmo. Então, eu penso assim, quando a gente vai sair da faculdade, mesmo que a gente tem que ter um direcionamento. Então a gente se direciona para isso. É assim, eu vou fazer um mestrado por quê? Porque é uma área acadêmica. Tudo bem, então eu vou fazer. Posso ser que amanhã você mude? Possa. Isso longe disso. Mas pelo menos você sabe por que você está fazendo, procurando aquilo. E ser acadêmico também não te tira da bancada. Pelo contrário, é muito melhor você ser acadêmico e prático. Porque você leva para a sala de aula exemplos do dia. Eu faço isso, gente. Quem é meu aluno que estiver assistindo isso vai saber. Não, é a Camila. Falou, gente, hoje vocês não sabem. Nossa, ontem, deixa eu contar. E aí, meu Deus, faz todo sentido. Olha, por que eu estou aprendendo isso? Estou executando, está acontecendo. Então, é muito legal o docente que consegue migrar para a área prática, né, que é o dia a dia, mas levando essa experiência didaticamente para a sala de aula. Sim. Traz isso, essa parte mais acadêmica, a especialização te traz um pouco mais de prática, né, nesse sentido de você já ter as pessoas que vão te ensinar, elas estão lecionando ali especificamente para você fazer uma especialização de uma, por exemplo, endócrino, você vai de uma maneira abrangente, mas específica, né? Quando no mestrado você é baseado numa tese, então não é que você não estude, você estuda muito, só que você é baseado numa tese. Você tem que provar alguma coisa. Isso, então são estudos diferentes, são práticas diferentes. Então eu acho que isso que é muito importante, você avaliar qual é o seu perfil. Eu gosto de artigo, gosto de escrever, gosto dessa parte de defender. Gosto de ensinar. Porque como que eu me descobri docente? Não sabia que eu era, não sabia que eu ia dar aula, não fiz licenciatura, né? Eu fiz bacharelado para executar trabalho a campo, né? Trabalhar com boi. E aí, como eu me descobri? Tinha um colega na minha turma que ele tinha dislexia. E era muito difícil ele entender o que a gente estava estudando. Aí eu pensei, eu preciso arrumar um jeito de ensinar meu amigo, gente. Que dó, ele vai reprovar de ano. Isso lá na zootecnia. E tinha uma psicóloga que dava aula pra gente, não lembro nem do que era a disciplina na zootecnia, mas era uma psicóloga que dava.
Eu lembro que eu sentei e conversei com ela, eu falei, eu queria um jeito para ajudar fulano, porque eu tô vendo que, tadinho, ele não tá acompanhando, eu preciso de ajudar. Falei, então vamos lá, vamos entender o que é dislexia, X. Como que um dislexo enxerga? Como que um dislexo consegue compreender a informação? E baseado nisso, eu fui mudando a minha forma de estudar. Falei assim, nossa, será que eu sou disléxica também? Mas não, fica mais fácil da gente enxergar. Então, disléxico, você precisa traduzir o texto, o parágrafo. Ele se perde na linha. Então, a literatura corrida não faz com que haja uma assimilação. Então, você tem que pontuar, fazer em tópicos aquele parágrafo, né? Então, dessa forma, eu comecei a entender como que eu tinha que estudar para ensinar. E daí as minhas professoras foram me observando. Como eu era bolsista e eu trabalhava no laboratório e eu coordenava o laboratório, o que elas fizeram? Assim que a Camila se formar, ela vai dar aula prática no laboratório, porque ela tem essa didática que é nato dela. E eu só aprimorei porque um colega precisou. Talvez se eu não tivesse ele, eu não teria me descoberto ainda como aluna. Sim. Né? E isso foi uma descoberta de bancada, gente, de cadeira. Eu não tinha a menor pretensão em ser professora. Eu acho bem importante essa análise, né? Eu acho que a gente não tem que ter medo de errar e eu acho que a gente precisa escolher. Sempre a gente tem que colocar a prova para escolher alguma coisa. Então, eu vou prestar uma residência. Não, igual no caso da Camila, não é uma coisa que podia ser uma opção. Então tá tudo bem, é sua realidade, você não precisa ser menos do que alguém. Então isso que é importante a gente hoje pensar muito e fazer a nossa própria trajetória. Se a gente fica se baseando em como que o fulano fez, então você talvez não possa ter a mesma oportunidade que fulano, você não possa... Então isso não quer dizer que você, porque não conseguiu fazer toda aquela trilha bonitinha, isso é um sinônimo de fracasso. Sim, se fosse pensar dessa forma, a zootecnia, eu brinco que eu fiz um curso de turismo, porque eu não parava em casa. O que eu fiz de estágio, gente, de peixe a búfalo, pra vocês terem ideia, né? E morrendo de medo de água e tendo que entrar na água porque eu tinha que fazer piscicultura e tinha que ir nos tanques marinhos, era uma coisa louca. E a zootecnia, sendo esse curso todo de oportunidades de estágio, de conhecer o mundo, eu não tive essa oportunidade na veterinária. Eu não consegui fazer um estágio na veterinária. E aí, como que eu apresentava, né? Eu tinha horas, eu tinha, não sei o que, tinha colega que assinava pra mim, porque todo mundo tem, isso é real. E eu não pude, porque mãe, docente, mestrado, como que eu vou fazer estágio? Eu fiz estágio no 10º semestre, o estágio obrigatório. E dali, eu já fui contratada no meu primeiro emprego. Porque eu já tinha tanto dinamismo, mas eu não tive a oportunidade de fazer estágio. Só que assim, gente, eu não me orgulho disso. Sim. Não me orgulho. É muito melhor. Olha, a zootecnia para mim foi uma descoberta do mundo. Muito do que eu uso hoje como veterinária, muito do que eu trabalho hoje como professora, muito do que eu uso na minha consulta é o que eu aprendi na zootecnia. Porque eu tive essa experiência veterinária, eu fui ter quando eu tinha meu carimbo na mão. Por isso que eu fui jogada. Por isso, agora, filha, é tudo mesmo. Se você não fez seu estágio, problema seu. Se você não fez residência, problema seu. E aí eu falei, Jesus amado, eu faço o que agora? E aí que eu tive, eu vou ter que estudar. Eu vou ter que eu sou muito visual, então o que eu fazia? Eu ficava muda na consulta, já formada, eu entrava com a amiga junto, né, no estágio obrigatório, eu pus isso na minha cabeça. Eu falei, eu vou fazer a veterinária em 6 meses, né? Vou fazer 5 em 6 meses. Porque eu falei, eu preciso comer tudo agora nesse estágio obrigatório, porque eu não tive essa oportunidade. E quando eu me formei, que aí vem, né, poxa vida, eu abri 2 vezes um canudo, né? As 2 vezes eu olhei dentro e falei, eu tô vazia igual ele, não foi só uma vez. E na veterinária, pra mim, foi pior. Porque quando eu abri e olhei que eu tava vazia, eu falava, meu Deus, nada do que eu tenho de bagagem vai servir. Eu não conseguia nem fazer associação. Eu não conseguia nem pensar na minha cabeça que o curso que eu já tinha, a experiência que eu já tinha, eu ia acrescentar no que eu estava pronta para viver agora. Sim. E aí eu não me orgulho, mais uma vez eu falo, de não ter feito estágio,
porque eu precisei correr contra o tempo para eu poder ser alguém. Eu tenho assim, de estágio, eu fiz muito focado em algumas coisas que eu queria, mas fiquei depois pensando, assim, que eu falo da questão da maturidade, e isso teria ajudado um tempo. Por exemplo, se talvez eu já tivesse feito o estágio na parte de inspeção de alimentos, eu já ia ter entendido que aquela rotina não era bacana. Sim. Eu deixei para fazer no 10º período. E para ser sincera com vocês, eu já sabia que eu não gostei. Mas o medo de falar, putz, agora Pra falar pra você mesmo, ferrou você não tudo, gostou, entendeu? Ferrou tudo, eu não sei de onde que eu vou começar, eu perdi 6 meses e agora eu não tenho como voltar atrás, então aquilo me deu um desespero, sim. E eu fui atrás, eu já tinha um emprego, então eu já saí também formada e já fui trabalhar. Deu certo ser contratada por conta do meu estágio obrigatório. E eu, no primeiro mês do frigorífico, eu olhei e falei assim, não é isso que eu quero pra minha vida. Só que eu falei assim, eu vou esperar 1 ano, porque possa ser que seja aquele medo do novo e tudo. Mas assim, cada dia que foi passando, eu só esperava dar esse 1 ano que eu tinha colocado como meta pra mim. E exatamente foi isso. Deu 1 ano, eu olhei, a minha chefe ainda falou assim, você não quer um aumento ou alguma coisa? Por que você tá saindo? Eu falei pra ela, vou te ser sincera, você pode me aumentar, daqui 2 meses eu vou ter essa mesma frustração. Porque, na verdade, não é o trabalho, não é o salário, e sim a parte do dia a dia mesmo, assim, de você gostar do que você faz. Então, eu não quero isso aqui pra minha vida. Eu vou ter que buscar e me encontrar em outra profissão. Então, foi isso que eu acabei fazendo. Quando eu saí do frigorífico, pra falar a verdade, eu não sabia o que eu ia fazer. Saí prestando um monte de concurso e eu tinha várias ideias. Então, eu falava assim, vou prestar um concurso aleatório, para eu ter dinheiro, para então eu fazer uma pós, e aí da pós, e cada vez eu ia me afastando mais da área, até uma hora que eu entendi que falei assim, não, volta realmente do zero agora, vai, começa de novo, bate na porta, ganha pouco e tudo, E como ganha pouco? E vai. Meu Deus! E aí depois você vai crescendo. E aí você vai crescendo, vai E aí tudo melhorando. cresce junto, a preocupação, a responsabilidade e o dinheiro. Mas faz parte da vida adulta e faz parte de toda evolução. Então, eu gosto muito de falar isso e eu gosto muito de escutar a trajetória das pessoas, porque eu acho que isso nos traz um pouco de conforto. Sim, nossa. Pra não saber que, assim, às vezes a gente olha a história de alguém, parece tão perfeita, né? Ai, que nossa, ele conseguiu, e ele estudou, e aí você olha o professor fez mestrado, doutorado, e aí você fala assim, nossa, quando que eu vou chegar lá? Aí te dá aquela impressão de que você nunca vai ser capaz. Né? E assim, o aluno, quando entra na faculdade, é muito imaturo, independente da idade que ele está escolhendo fazer a graduação, né? Eu entrei na 2ª graduação já bem rodada na vida profissional, e ao mesmo tempo eu olhava e falava, meu Deus do céu, que insegurança! Que insegurança fazer a aula, que insegurança ter que decidir o que eu quero ser. E todo mundo assim, eu quero isso. Tinha uma colega, não, é felinos, nos formamos, eu encontrei com ela esses dias, falei, e aí, quantos já gatos você está atendendo? Ela falou assim, estou vendendo vacina. Eu falei, poxa, não deu certo, não sei o quê, mas era seu sonho, sua vida era gato. Continua sendo, mas assim, tá melhor vendendo vacina. Nem ela sabia por que ela estava frustrada de não ter conseguido continuar o sonho dela, sabe? A outra foi fazer cirurgia e falei, nossa, agora ela vai arrasar. Me liga desesperada, eu tô no pet shop fazendo vacina. Porque eu não tenho. Eu falei, não sei, cadê a cirurgia? Você não está operando? Não consegui nada, não deu certo aqui, não deu certo ali. Então você vê, quando você. E isso, gente, não é condenando ninguém. Sim. É a realidade. A gente sai inseguro. Por mais que a gente tenha essa decisão de ser, quando você fala assim, não era o que eu queria, o que eu achava que fosse, ou não tive nem condição de continuar porque eu vi que não era pra mim o meu sonho, né? E aí você fala, como que o outro conseguiu chegar lá? Será que era o objetivo dele desde o início? Será que ele queria desde o início ser aquele nome da ortopedia, né? Hoje a gente tem umas estrelas no veterinário, né? E a gente não precisa citar nomes aqui porque eles próprios brilham sozinhos, né? E aí, será que se a gente perguntar para eles, vocês sabiam que vocês iam chegar aqui, que vocês queriam ser isso?
eu tenho certeza que de 10, 3 vão dizer sim. 3 eu ainda estou sendo bem, né, amiguinha. Mas talvez nem esses 3 sabiam que iam ser o que são e chegar onde chegaram, né? E a grande parte da medicina veterinária hoje, ela está assim, você sai da graduação, você se sente obrigado a cuidar de cão e gato. Você se sente obrigado a cuidar de X. Então, as coisas não funcionam muito dessa maneira, né? Uma área legal que está crescendo, exóticos, silvestres, selvagens, né? Nossa, tem uma galera aí, gente, que está fazendo o diferencial na anestesia. Anestesiando só a parte de... Aí eu cheguei uma vez no centro cirúrgico, gente, tinha um camundonguinho daquele topolino. Falei, meu Deus do céu, como você entubou esse bichinho? Eu fiquei olhando assim, ela tinha encostado com uma sonda 10. E o catéter, meu Deus! Como que você faz? Não dá pra usar, você tem que ir com a seringa. Meu Deus, que coisa louca! Aí, em contrapartida, eu já encontrei ela numa publicação no Instagram. Eu falei, menino do céu, eu vi você com um leão. Ah, então, eu fui anestesiar um leão. Eu falei, meu Deus, que loucura! Então, olha só o que a gente não tinha antes, né? E a gente tá vendo que cada vez... E aí eu perguntei pra ela, você sabia que você queria isso? Você sabia? Não, eu fui descobrir isso, eu sabia que eu queria fazer anestesia. Mas no curso de anestesia eu descobri que eu só queria anestesiar silvestres, selvagens e exóticos. Ah, que da hora! Eu acho que esse que é o importante. Até para não se estender muito, né, a gente queria se deixar a Camila aqui, a gente tá conversando bastante, mas foi um ótimo papo. E para falar para vocês, assim, terão outros, né, que a gente vai conversar sobre assuntos, assim, dúvidas de alunos, como fazer o meu primeiro estágio. Essa loucura da graduação, a gente quer ser um suporte para vocês, falar um pouco da nossa parte mental, eu acho que é muito importante. E o nome do quadro, que é O que a Faculdade Não Te Ensina, exatamente traz um pouco isso. E também dá um spoilerzinho sobre o que a gente vai fazer, né? A gente quer discutir um pouquinho de casos clínicos, trazer essa realidade aqui da clínica, mostrar para vocês outros profissionais que vão discutindo e mostrando conhecimento, a gente conseguir levar para vocês quanto mais conhecimento melhor. Essa parte que a gente precisa, a gente sabe que infinitas possibilidades vêm dos casos clínicos, né? E acho que uma percepção de um especialista, uma percepção de outro especialista, não existe certo ou errado, então isso é bem importante falar, né? Que às vezes condutas diferentes não querem dizer que um está melhor ou fazendo melhor ou pior para o outro. Então isso é bem importante e trazer essa diversidade também. Eu acho que é muito importante para a gente trazer isso para o mundo da veterinária. No mundo da medicina isso já é muito explícito, assim, a gente entende condutas diferentes, a gente consegue entender que médicos agem de maneiras diferentes, mas na veterinária às vezes fica muito engessado em alguns pontos. Então eu acho importante trazer isso para todo mundo, conhecer mais sobre as especialidades, até que ponto que ela consegue chegar, né? Eu acho que para a gente dar um final para esse quadro, né? Eu me formei agora, né? Eu acho que a gente tinha que mostrar para eles que o intuito desse programa, desse quadro, é traduzir a função de mãe, né? A gente quer abraçar, afagar, orientar, amparar e pôr no mundo. Vai, você está pronto, né? Com a nossa vivência, com a nossa experiência, com o que a gente já chorou, já suou, já sofreu, já riu, né? Já tomou xixi. A gente quer ser um suporte para vocês. A gente quer acolher você que está saindo agora e aí está se sentindo sozinho, vazio, igual o Canudo. A gente só quer isso, abraçar você. Pessoal, para vocês não perderem nada, eu quero que vocês curtam a gente no nosso canal, sigam a gente no nosso Instagram, clica no nosso like. A gente precisa disso, né? Pets Clinic Vet 3. Estamos com vocês.